Então, olá, esta é a videoaula sobre a primeira parte do capítulo 8 do livro Linguagem C, que é o livro sobre programação na linguagem C, que você pode baixar gratuitamente aqui nesse linkzinho aqui do meu blog, que é o blog antonello.com.br. Entrando em antonello.com.br, você vai achar esse blog aqui, que é o meu blog de professor. Tem a parte livros, linguagem C aqui, você vai conseguir baixar o livro ou clicar lá naquele bannerzinho da página inicial. E aí você tem aqui acesso ao livro completo em PDF. Livro, né, completinho, com ISBN, registradinho e tudo, né, com mais aí de 130 páginas com conteúdos e exercícios. E vocês encontram também, além desse PDF, os conteúdos em vídeo no meu canal do YouTube, que você pode também acessar por aqui, ou no blog, ou você pode procurar em youtube.com/Ricardo Antonello, você vai encontrar o canal com tudo, tá certo? Então vamos lá. Capítulo 8 é dividido em 3 partes. Nós temos aqui a parte de vetores e matrizes do capítulo 8 como um todo, mas a gente divide dentro do capítulo 8 em vetores, que são matrizes de uma dimensão só. Aí a gente trabalha com vetores de 2 dimensões, que aí quando tem 2 dimensões não chama vetores, chama matrizes. Matrizes é de 2 dimensões para cima, pelo menos isso é o que a maioria, né, a convenção aí, e a maioria dos programadores utiliza. Então, vetor, uma dimensão, matrizes 2 ou mais. Você, partindo disso, você 3, 4, mais dimensões, você tem os tensors, né, que já são aí um termo bastante utilizado, principalmente na área de inteligência artificial, que usam um grande volume de dados. E strings nada mais são, podem ser vetores, apenas uma string, uma palavra, né, ou podem ser uma lista de palavras, uma lista de strings, então matrizes de caracteres, mas enfim, strings são o quê? São vetores e matrizes de caracteres. Então, para trabalhar com caracteres em C, a gente tem que trabalhar com strings que são feitos em linguagem C, né, em vetores ou matrizes de caracteres, de chars, que a gente já estudou em outros capítulos passados. Então, é dividido em 3 partes. Essa primeira videoaula é da primeira parte, dos vetores. Então, nós vamos falar de vetores e depois vamos resolver vários exercícios propostos sobre, especificamente, a parte de vetores. Nos exercícios propostos também tem a divisão. Tem lá a divisão dos exercícios só sobre vetores, depois só sobre matrizes e depois sobre strings, ok? Então, vamos lá, pular para a página 96. Na página 96, vou procurar pelo número 96 aqui, olha, já achou a página 96, então inicia esse conteúdo sobre vetores e matrizes. Então vamos lá. Bom, o que são vetores? Vetores são variáveis que agrupam dados de um mesmo tipo e são referenciados pelo mesmo nome. Essa é a definição que está aí no livro, juntamente com um índice numérico. Então essa que é a grande vantagem dos vetores. Por quê? Porque antes, vou dar um exemplo prático aqui, que a gente sempre trabalha com exemplos muito simples para vocês entenderem. Vamos supor que eu tenho lá 3 notas de você, aluno que está estudando, né, uma disciplina em algum curso de programação, e você precisa então das notas, e você tem 3 notas e precisa fazer a média dessas notas. Então tu vai fazer um programa para capturar as 3 notas e fazer a média. Para isso, você sabe que você tem que criar uma variável para cada nota, dar, no caso da linguagem C, um scanf para o usuário digitar essa nota, aí você vai capturar essa nota por uma variável. Capturando as 3 variáveis, as 3 notas, você vai então depois calcular a média, somando todos os valores e dividindo por 3. Porém, com 3 notas é tranquilo, mas vamos supor que fosse 5, que fosse 10, que fossem 100 notas, ou em algum outro exemplo que você tivesse 100 informações para capturar e fazer a média. Já pensou você ter que criar à mão 100 variáveis? Começar a criar as variáveis lá, V1, V2, V3, ou notas N1, N2, N3, ou nota 1, nota 2, nota 3, até nota 100, à mão, e fazer isso tudo, copiando e colando o código para fazer um scanf para cada nota. Quer dizer, seria muito difícil, muito maçante fazer isso. E é por isso que a gente, nesse tipo de situação, para trabalhar com um volume de dados maior, a gente utiliza os vetores. Então, no caso do vetor, apenas com uma variável, com um único nome, eu posso ter 3, 5, 10, 100, 1000, 1 milhão, 1 bilhão de notas atreladas a um único nome. E aí quando eu vou fazer, por exemplo, a captura desses dados, ou vou ler esses dados para fazer algum processamento, eu não preciso fazer 1 bilhão de linhas para processar os dados. Eu vou simplesmente colocar eles dentro de um laço de repetição, de um for, de um while ou de um do while, e vou fazer esse laço repetir 1 milhão de vezes, ou 1 bilhão de vezes, ou quantas vezes você quiser. Essa que é a grande vantagem, certo? Para isso, como é que eu faço para declarar? Então vamos começar do início, declarando um vetor. Como é que eu faço para declarar um vetor? Você vai seguir a mesma convenção das variáveis. Tu vai colocar o tipo dele,
O tipo dele é o mesmo tipo de qualquer variável que a gente já viu, pode ser char, pode ser int, pode ser float, pode ser double, pode ser short, pode ser os tipos que tem na linguagem C. Qualquer tipo de variável pode ser também um tipo de vetor. Aí você vai ter um nome do vetor que leva as mesmas convenções dos nomes de variáveis, não pode ter espaço, não pode começar por número, é a mesma regra para nome de variável que você vai usar aqui no nome do vetor. Afinal, ele inclusive é uma variável. E aí você vai ter como diferente esses colchetes aqui, ó, depois da declaração do nome dele, com a quantidades que tem que ser um número inteiro, pode ser até uma variável inteira, que você tem um valor, atribuiu para ela uma variável inteira, e o valor de 5, por exemplo, coloca aqui o nome da variável. Daí. Ou senão você coloca diretamente o número, aqui como está aqui embaixo, o número 5. Então, você coloca aqui int, no caso aí A é o nome do vetor, e entre colchetes 5, ponto e vírgula. Então você acabou de fazer a declaração de um vetor. Dentro desse vetor chamado de A, você pode armazenar até 5 inteiros. E como é que você vai usar? Tanto gravar dados, quanto capturar, quanto ler os dados do vetor, vai continuar sendo com os colchetes. Então, para você, por exemplo, fazer a leitura dos dados, tem um exemplo aqui, eu já volto para explicar o que é essa tabelinha, mas olha só, aqui para fazer primeiro a atribuição de valores para os dados. Então, se eu criei o A com 5 posições, eu posso atribuir aqui, ó, desde o início na posição 0, 1, 2, 3, 4, vou atribuindo valores. Então, antes, quando eu tinha só a variável chamada A, era A recebe 22, agora como é um vetor eu tenho que especificar o índice desse vetor, o índice do elemento do vetor que eu quero armazenar o valor 22 aí dentro, nesse caso o índice 0. Tá? E aqui vem uma situação importante, porque a linguagem C, assim como várias outras, é base 0, ou seja, dentro dos vetores, matrizes, vetores de qualquer tipo, strings também, você vai ter o índice começando em 0. Então, se você criou um vetor com 5 posições, você não vai ter o índice 5. Você vai ter o índice de 0 até o índice menos 1. Então, até de 0 a n-1, né? Considerando o n o tamanho do vetor. Ou seja, se ele tem 5 posições, você vai ter os índices de 0 até 4. Que é o que a gente fez aqui, de 0 até 4. Como inclui o 0, vai até 4. Então, no total, você tem as 5 posições que você definiu lá no início. Ok? Importante também lembrar, quando você declara assim o vetor, ele automaticamente, assim como uma variável, quando você só declara a variável sem atribuir valor para ela, você vai ter lixo ali dentro. Ou seja, é reservado um espaço na memória RAM para aquela variável, mas o espaço não é alterado, não é zerado automaticamente. Então vai ter um valor aleatório, eles vão ter alguns bits ali dentro que vão representar alguma coisa que não quer dizer nada para você, porque é um lixo que vai estar na memória. Então você precisa zerar essa variável ou atribuir um valor antes de utilizar o vetor. Isso fica sob sua responsabilidade como programador. Então, quando você cria um vetor, ó, ele está aqui com os índices de 0 a 4, tendo lixo na memória, certo? Bom, assim é para você atribuir valores. Se eu quiser ler os vetores, e aqui, ó, depois dessa atribuição que a gente fez aqui, de 22 até 77, ó, você vai ter os valores, então, de 22 até 77. É muito legal você pensar no vetor como uma tabelinha desse tipo aqui. Tá? Isso vai facilitar a nossa vida também quando a gente trabalhar com matrizes depois. Aqui é como se fosse uma tabelinha só com duas colunas, índice e valor. Quando a gente trabalhar com matrizes vai ser duas dimensões, então depois a gente vai ver lá que é como se fosse uma planilha eletrônica, uma planilha do Excel, por exemplo. Tá? Mas por enquanto pensa assim, ó, com índice e valor do lado vai ficar mais fácil de entender. Então aqui, ó, tem um programinha completo, veja, eu estou criando um vetor, atribuindo valores para ele, e estou imprimindo com printf apenas o primeiro elemento desse vetor, o índice na posição 0, ok? Se eu copiar isso aqui e abrir o Replit lá para mostrar, vamos colocar aqui, ó, o Replit é a nossa ferramenta, padrão aqui para utilização do livro e das aulas no YouTube. Mas ontem, por exemplo, numa videoaula não funcionou o Replit, eu precisei utilizar um outro compilador. É só você entrar no Google e digitar compilador de linguagem C online, que você vão aparecer vários compiladores em C para você trabalhar. Então vou colocar capítulo 8, parte 1, vetores. Isso aqui vai ficar sobre essa string aqui também ali no Replit, se alguém quiser buscar, não precisa colocar o hashtag depois aqui, pode só pegar essa primeira parte aqui do Replit, @antonello/capítulo-8-parte 1-vetores. Parte-1-vetores vai encontrar então esse código todo que nós vamos desenvolver agora. Bom, aqui então eu vou apagar isso aqui e colocar direto aqui, ó,
Aqui ele está reclamando porque eu também apaguei o include. Vocês sabem que o include da biblioteca stdio é importante porque dentro dessa biblioteca é que tem o scanf, o printf. Então, sem fazer isso aqui, ó, ele reclama que o printf não existe. Ó, a declaração implícita da biblioteca, né, do printf não está aparecendo. Então ele reclama, ele até vai executar, mas vai ficar aparecendo esse warning ali. Né, vai ficar aparecendo o warning aqui. Ó. Então esse warning fica aparecendo. Se tu colocar o include aqui, o warning desaparece. Então o que nós temos aqui impresso? 22 apenas. O que é esse 22? É o vetor que você criou, atribuiu os valores aqui, mas só está exibindo o primeiro elemento. Se eu quiser exibir os outros, você coloca aqui, ó, vou exibir, por exemplo, o elemento 2 e o elemento 4. Vou colocar um /n aqui para exibir um embaixo do outro. Né? Quando eu rodei, imprimiu lá 22, 44, 77. Se você, ao invés de 77, colocar aqui, em vez do 4, colocar 5, o que vai acontecer? Vai dar erro? Não, ele até vai reclamar, ó, ele te avisa que está fora do array index 5 is past of the end, ou seja, já passou do final da array, do array no caso aí do vetor. Então ele reclama, mas ele mesmo assim permite executar. Então o que aconteceu? Ó, exibiu 22 e 44 e aqui 32.765. O que é isso? É um lixo que estava na memória que ele exibiu aí como número no formato inteiro. Então gerou esse número aqui. Tá? Se você pegar qualquer outro índice aqui, ó, por exemplo 1000, ele vai exibir também. Ó. Vai ser um outro número. Ó. Nesse caso foi 0 que estava lá na memória. A memória está toda zerada. Tá? Mas ele vai deixar executar, só que isso é extremamente arriscado, porque com certeza toda vez que você rodar o programa vai ser um valor aleatório, que vai estar ali dentro, um valor diferente. Isso certamente, se você usar sem saber, vai gerar problemas. Um problema maior ainda é você no scanf usar um índice fora do teu vetor declarado. Porque o que acontece? Se você, por exemplo, declarou 5 posições, o que está reservado para o teu programa são 5 posições a partir do início do vetor. Isso está reservado pelo programa em C, que avisou o Windows ou o Linux, né, o sistema operacional, para deixar aquele espaço para o teu programa, e nenhum outro programa vai escrever ali dentro. Mas se você, por exemplo, mandar um scanf declarando 5 posições no vetor A, mas mandar o scanf escrever, eu posso fazer isso, eu colocar aqui, ó, pegar aqui um scanf, mandar um scanf nessa posição 1000, por exemplo, ó, o que vai acontecer? Ó, vou tirar isso aqui, vou só mandar rodar isso aqui. Ó. Aqui, como a gente está rodando no servidor, ele está reclamando, ó, ele está reclamando do scanf e não está deixando, tá? Ele nem está deixando, porque a gente está rodando no servidor aqui, ele não está nem deixando escrever, porque eu poderia estar acessando uma memória fora desse programa do próprio servidor, aí que está de alguma outra instância, de algum outro usuário que está trabalhando ou programando ali naquele servidor. Enfim, eu vou estar, se eu estiver fazendo isso, e num compilador local de C você vai conseguir fazer, porque aqui a gente está na web. Mas num compilador local você consegue fazer, e isso pode fazer com que você corrompa dados de um outro programa que está rodando no teu computador. Então isso é gravíssimo, e pode fazer com que você corrompa os dados, e aí você vai ter uma situação onde você gera situações inesperadas de instabilidade na máquina. Então, muito cuidado em utilizar um vetor separado do espaço que você reservou, certo? Um espaço de memória fora, né, do espaço reservado que você criou quando declarou o vetor, tá certo? Bom, então aqui muito importante essa explicação do vetor, então você pode vir até aqui o 5, não, até o 4. No 4 você pode capturar um valor, aí depois, você vem aqui, ó, colocar um printf %A4, então o que ele vai fazer aqui é o seguinte, quando eu rodar, e aqui... na verdade ele estava reclamando aqui porque eu esqueci o e-comercial, tá, gente? Na verdade o scanf tem que ter o e-comercial mesmo nos vetores aqui, tá bom? Mas se eu fizer assim 1000 aqui, ó, 10, 100, qualquer coisa, mesmo assim, mesmo colocando o e-comercial, ele ainda vai reclamar, tá certo? Ele não... ele até, nesse caso ele até está deixando rodar, ó, tá? Mas ó, de novo, eu posso estar corrompendo dados no servidor, então tem que tomar bastante cuidado com isso aqui, tá bom? Ou na tua máquina, se estiver rodando local. Antes aqui eu fiz com 1000, né, mas realmente ele não tinha deixado rodar por causa do... ele não deixou rodar por causa da falta do e-comercial aqui, né? Agora, mesmo assim, ele fez aqui o warning, ó. Warning array index 100 is past of the end of the... aqui ele cortou, mas do vetor, né? Ele passou do fim do vetor, tá bom? Então tem que tomar cuidado. Agora, fazendo direitinho, ó, vou gravar uma informação com scanf dentro da posição 4. Quando eu rodar, 55, quando eu rodar o 55 aparece, tá certo?
Então é assim que eu vou trabalhar com vetores, e a grande vantagem, claro, é eu fazer isso aqui, ó. Eu posso vir aqui e colocar um valor qualquer aqui, como por exemplo 5, e aqui eu posso declarar o vetor, ou aqui, ó, eu posso incluir, por exemplo, aqui, ó, se eu colocar x, x vale 5, eu não tenho a posição 5 aqui, eu tenho de 0 a 4. Então o que eu posso fazer é o quê? Eu posso fazer, por exemplo, aqui x menos 1, isso aqui eu posso. Ó, né? Posso fazer assim, então eu vou estar trabalhando com a posição 4. Gravei o valor na posição 4 e depois exibi a posição 4 aqui, tá bom? Então isso aqui eu posso fazer, ou posso fazer aqui, colocar uma outra variável, variável i, de índice, valor 2. Eu posso vir aqui e trabalhar, né? E é normalmente isso que a gente vai usar, uma variável i dentro de um vetor, por exemplo, para poder trabalhar com, dentro de um laço de repetição, para poder trabalhar com os vetores. Então aqui, ó, rodei, né? A gente vai então colocar aqui um valor qualquer e ele vai exibir. Então aqui, ó, vou tirar essa atribuição aqui, porque eu não preciso dela, e vou fazer o seguinte, ó, vou aqui declarar um vetor com 5 elementos. Agora eu vou fazer assim, ó, for, essa que é a grande vantagem, for i igual a 0, enquanto i menor que 5, e mais. Eu vou colocar aqui um scanf. Não vou mandar exibir na hora, para vocês verem que eu vou primeiro ler todos os... Ó, eu vou primeiro ler todos os elementos, para depois fazer um novo fora. Vou copiar aqui. Fora aqui, certo? Aí eu vou fazer o que? Eu vou simplesmente colocar aqui %i, que é o valor, e aí o a na posição i. Olha só. Então só explicando o código, olha o que eu acabei de fazer. Olha o que eu acabei de fazer aqui. Criei um vetor com 5 posições. Aqui fiz um for que vai de 0 até 4, menor que 5, portanto até 4. Imprimi elemento, 2 pontos, e fiz um scanf dentro do vetor na posição i, ou seja, vai rodar isso aqui 5 vezes, de 0 até 4, capturando os 5 elementos do vetor. Aqui depois sai desse for, eu faço um outro for apenas imprimindo os 5 elementos. Vou até tirar aqui, eu vou só imprimi-los com um espacinho entre eles, tá certo? Daí eu vou imprimir de novo aqui o a na posição 0, depois o a na posição 1, o a na posição 2, até a na posição 4, certo? Vou rodar. Então eu vou colocar aqui os números aqui, 22, 33, 7, 4 e 2. Enter. Olha aí, ó, 22, 33, espaço, 7, 4 e 2. Ok? Então veja que eu armazenei todos eles e estou imprimindo. Ok? Ali na apostila, ou no livro, né? Era uma apostila uma vez, agora já virou livro. A partir do registro do ISBN, das correções, vira livro. Mas está bem quentinho, aproveitem, é de graça. Ali você vai encontrar que você pode trabalhar inclusive aqui, ó, com um %i aqui, ó, mostrando o valor do i, para gerar uma situação como essa aqui, ó, na hora de digitar ele diz, ó, digite o elemento 0. Então você vai colocar aqui 11, 22, 33, 44, 55, então tá aqui, ó, então elemento 0, 1, 2, 3, 4. Só que o usuário não gosta de, assim, internamente a linguagem C, a base é 0, o primeiro índice é 0, mas o usuário normalmente não gosta, é melhor colocar mais um aqui, não mais, né? Porque senão ele vai pular de 2 em 2, vai incrementar aqui e aqui. Mas aqui você colocando mais um, ele vai exibir, em vez de 0 a 4, vai exibir de 1 a 5, então vai ficar mais bonitinho. Além disso, a mesma ideia a gente vai usar aqui, ó. Ó, copiei e colei aqui, ó. O que eu vou fazer aqui, ó? Elemento %i, elemento %i, deixa eu tirar aqui, eita, tá difícil, hein? O elemento %i é igual, vou colocar um /n, a %i aqui. E aí eu vou colocar aqui o i mais 1, tá certo? Ó, o i mais 1. Então olha só o que eu vou fazer agora aqui. Vai rodar de 0 a 4, aqui ele vai colocar na tela elemento 1, elemento 2, como está aqui, ó, de 1 até 5 para o usuário digitar. Depois de digitar, vou até colocar um puts aqui, ó, resultados. O que são esses resultados aqui? Esses resultados vão ter o quê?
De 0 a 4 de novo, rodando, pulando de linha em linha, elemento percenti é igual a percenti. Nesse caso, o elemento 1, na primeira rodada, vai ser igual ao valor do vetor na posição 0. Depois, elemento 2, valor do vetor na posição 1. E assim por diante até o último, que é o elemento 5, valor do vetor na posição 4. Rodei. Elemento 1, portanto, agora é 777, 777, 1 e 11. Rodei, está aí, ó, 777, 777, 1 e 11. Os elementos 1, 2, 3, 4 e 5. E aí o igualzinho do lado. Esses são os resultados. Então, o que eu digitei aqui, eu guardei aqui. E o bacana é que, assim, ao invés de capturar 5 elementos, se eu quiser capturar 5.000, o que vai mudar no código é isso aqui, ó. Pronto, acabei de criar um código para capturar 5.000 elementos. Entenderam? Essa é a grande vantagem dos vetores. Trabalhar com um grande conjunto de dados. O que tu precisa é entender como é que eles funcionam para depois você estruturar o teu código de uma maneira que com essas poucas linhas você consiga então trabalhar com todas essas informações que você precisa. Ah, preciso fazer a média desses valores? Você vai fazer aqui dentro de um outro for, ou no mesmo for aqui, ou enfim. Você vai, nesse caso aqui, se tu quer só exibir a média, tu vai fazer dentro de um outro for aqui a acumulação dentro de uma variável desses elementos todos e no final tu divide pelo número de elementos. Então, nos exercícios vai ficar mais claro, porque a gente vai fazer várias e várias vezes. Então, às vezes você tem uma situação que você precisa digitar um valor que você não sabe previamente qual é a quantidade desses valores. Se são 3, se são 5, se são 10. Você pode, por exemplo, trabalhar aqui com uma perguntinha na hora da captura, né? Você digita o valor e pergunta, quer capturar outro valor, quer digitar outro, sim ou não? Ou você, para valores que são só positivos, por exemplo, se o usuário digitar 0, você sabe que é para sair do laço de repetição. E aí você cria um vetor grande, coloca um vetor de, por exemplo, 10.000 posições, sabendo que você nunca vai usar as 10.000, né? Ou um vetor que no tamanho máximo de posições que você pode usar, e aí você vai controlar aqui pela saída. Se ele digitou 3 posições e saiu, tu tem que ter uma variável de controle a mais aqui para saber quantas vezes rodou o looping, para saber quantos itens ele digitou, para na hora de fazer a média, tu calcular a média adequadamente. Tá certo? Então tem uma série de estruturas de dados e artifícios de programação que a gente vai melhorar e aprender ainda mais durante os exercícios resolvidos que também estão aí no canal. Bom, voltamos aqui para o livro depois dessa introdução e vamos continuar. Então, aqui tem toda a explicação do que eu já falei ali para vocês. Um outro exemplo aqui. Né? E aqui o que tem de diferente, que também é bem importante porque agiliza muito em algumas situações, é você declarar o vetor e já atribuir um valor para ele. Isso aqui é perfeitamente possível, tá? Vamos até fazer aqui no replete, deixa eu só voltar aí dos 5.000 para o 5. O que acontece aqui? Se eu fizer isso aqui, ó, declarar o vetor e já, esse espaço aqui é opcional, já colocar igual ou recebe, né? Que a gente sabe que isso aqui a gente lê como recebe na linguagem C. Então o vetor A5 recebe, abre chaves, fecha chaves e esses valores aqui, ó, eu posso tirar esse for da captura de dados e só mostrar os resultados. Quando eu rodar, olha só, ele mostra os resultados diretamente com esses valores que eu coloquei aqui. Aqui sendo o índice 0, aqui o índice 1, aqui o índice 2 e assim por diante. Se eu não colocar algum desses valores, colocar só os 3 primeiros e rodar, ó, aí sim ele vai forçadamente, ele vai com certeza zerar os valores que não estão aqui. Certo? Então, por exemplo, se você fizer isso aqui só, ó, ponto e vírgula, e rodar, ó, você rodou, você tem valores aleatórios aqui. Ó, rodei, ó, valores aleatórios na memória, certo? Porque eu reservei o vetor aqui, mas eu não atribuí valores, eu só estou exibindo o que está na memória. É lixo que está na memória. Agora tem isso aqui, daqui a pouco, ó, rodou, já mudou aqui. Não, já mudou aqui porque a memória RAM está sendo usada por outros processos e está mudando. Tá certo? E está mudando. Então, ó, essa aqui está mudando constantemente. Então, o que acontece? Algumas mudam, outras não. Ó, né? Os números de cima aí não estão mudando, mas a última célula, por exemplo, está mudando. Isso aqui é aleatório, pode mudar ou não. Isso aqui está mudando porque um outro processo está usando essa parte da memória RAM também, né? Porque aqui quando eu rodo, o programa ele começa, executa e termina. Ao terminar a execução, essa memória RAM é liberada para outros processos. Então, quando eu rodo aqui, ó, dou play, quando ele parou, quando ele voltou para essa tecla de play, ou seja, quando saiu aí o stop, quer dizer que ele parou de executar, a memória RAM é liberada para outro processo. Outro processo está utilizando ela para escrever. Por isso é que está mudando toda vez que eu executo aqui. Ó.
certo? Eu vejo que está mudando toda vez. Então, por isso que eu tenho que trabalhar só com espaços que eu reservo previamente. E você nunca deve fazer isso de utilizar valores sem antes atribuir valores para ele. Então, se você quiser zerar automaticamente, a maneira mais simples é fazer isso aqui. Você pode criar um laço de repetição assim, e assim como a gente tinha antes aqui, ó, deixa eu apagar isso aqui, ó. Por exemplo, fazer isso aqui, em vez do scanf eu quero só zerar. Então tu faz isso aqui, tu poderia fazer, tá ali no livro inclusive. Tu pega isso aqui, recebendo 0, ó. Pronto. Vou rodar, tá zerado, com certeza vai estar sempre zerado, porque eu criei esse processo para zerar aqui. Obviamente se eu colocar tudo 11 aqui, vai ser sempre 11 aqui. Agora, se tu não quiser fazer isso e quiser zerar, tu pode então simplesmente fazer isso aqui, ó. Se tu colocar um valor no início ali, ó, ele vai colocar o valor e o resto zera. Se você não colocar nenhum, só colocar as chaves em branco, você simplesmente está zerando ele com certeza, certo? Então um artifíciozinho de programação para zerar o vetor automaticamente com 3 caracteres a mais. Tu cria ele, coloca igual, abre e fecha chaves, tu está zerando o vetor todo, não importa se tem 10.000 ou 5.000 posições aqui, ó. Vamos fazer rodar 5.000, ó. Tá rodando aí 5.000 aí. Tudo zerado. Tá certo? Legal? Muito bem. Então vamos lá. Voltamos pro livro. Agora, exemplo acima aqui, né? Ele mandou imprimir a posição 4, que é a última, portanto 42 aqui. Então aqui explica das vantagens, dá esses exemplos de utilização de laço de repetição, que é o que eu já falei para vocês, para tanto exibir, nesse caso aqui, exibir os valores ou para fazer outros processamentos com eles também. Fala lá do elemento, percentual, tá tudo explicadinho aqui, ó. Elemento 1 a 5, né? Por isso que eu i mais 1 aqui, para em vez de elemento 0 a 4 e de 1 a 5. Então está tudo explicado para vocês. E aqui a gente faz então um exemplo com idades e alturas de 100 pessoas diferentes. Então cria um vetor para 100 idades, cria um vetor para 100 alturas e faço aqui a inicialização deles 2 como 0, desse jeito aqui. Poderia evitar esse looping todo fazendo o quê? Colocando aqui recebe, abre e fecha chaves nos dois. Aí ele zeraria automaticamente, tá certo? Aqui tem um exemplo muito interessante, que aí a gente vai utilizar todo esse conhecimento que a gente adquiriu até agora sobre vetores, que é a conversão decimal para binário, né? Ou de números decimais para números binários. Se você está estudando o livro desde o início, você já deve saber que no capítulo 1 a gente trabalha com a conversão de números decimais para binários e vice-versa, e números decimais para hexadecimais e vice-versa. Então, nessas conversões que são muito importantes para quem trabalha no mundo da programação, da automação industrial, por exemplo, também, enfim, você precisa saber que os bits, eles obviamente são a base da informação que representa qualquer outro tipo de informação dentro do mundo da computação. Então, qualquer número decimal você pode converter para um número binário. Aqui a gente tem um código que converte, e aqui é um outro exemplo de como é poderoso esse recurso dos vetores, junto com laços de repetição, porque a gente tem um código aqui que vai converter um número decimal para um número binário de até 4 bits. Você sabe que com até 4 bits eu consigo representar números que vão de 0 até 15. Por isso que tem esse if aqui, inclusive, ó, se o número for menor do que 0 ou maior do que 15, ele diz que é impossível calcular, porque com 4 bits eu consigo ir de 0 a 15. Com 5 bits eu já vou de 0 a 31. Né? Para ter o número 32, 33, eu já preciso ter 6 bits e assim por diante. Com 8 bits eu vou até 255, 0 a 255. Aí com 16 bits eu vou até 65.000 e aí eu posso ir aumentando isso. Né? Com long int aí você consegue 64 bits, tu vai até bilhões e bilhões e bilhões. Tá certo? 32 bits vai lá para 4 bilhões e assim por diante. Então, o que nós precisamos fazer aqui é entender esse código. A base matemática disso eu não vou explicar, mas é muito simples, né? Então, para quem fez os exercícios de conversão há muito tempo, vai com certeza relembrar facinho aqui. Então, vamos lá. Eu vou ir ajeitando a indentação e vou explicando linha a linha o que o algoritmo faz. Então, deixa eu vou só apagar aqui até o include, daí no include eu deixo ali. Muito bem, então vamos lá. Int main void, vamos lá. Unsigned int é a declaração de um inteiro chamado num, que é sem sinal. Unsigned quer dizer que é um inteiro sem sinal, vai de 0 até int, tem 4 bytes, nesse caso 32 bits, então até aí 4 bilhões e pouco, é um número bem grande. Aí eu tenho short resto
com 4 posições. É um vetor de 4 posições. Por que short? Poderia ser int também, aqui não mudaria nada. Só ia ocupar um pouco mais de memória, porque o short, ao invés do int, que ocupa 4 bytes, 32 bits, o short ocupa 2 bytes, ou seja, 16 bits. Como o resto é sempre 0 e 1, nunca vai ser mais do que 1, então com o short de 16 bits está mais do que bom, né? Eu poderia inclusive usar uma variável menor, um char que tem 8 bits, ou até uma variável booleana aqui, só que o C não tem essa variável booleana como tem em outras linguagens, né? Que é uma variável de 1 bit só, que é o que eu precisaria nesse caso. Então estou usando o short para economizar um pouquinho de memória, poderia ser int também. Aqui eu tenho printf informe o número, então tu vai dar um scanf no num, e aqui ele já dá um if, perguntando se o número for diferente do range que eu posso converter com 4 bits, ou seja, menor que 0 ou maior que 15, ele diz que é impossível calcular e já termina o programa. Se não, né, você vai calcular. O cálculo acontece aqui. Acontece aqui, certo? Então, o cálculo todo vai acontecer aqui dentro, ó, e isso aqui é que representa o cálculo, isso que está selecionado aí. Então, eu só vou terminar a indentação aqui embaixo. O que é o cálculo da conversão? É isso aqui, ó. Nesse for aqui, ó, é tudo que acontece dentro desse else, né, que começa aqui e termina aqui embaixo. Então, é isso aqui. O que é o primeiro for? O primeiro for, vou até aumentar um pouquinho aqui para ficar bem visível. O primeiro for ele vai de 0 até 4, porque são 4 bits. Então, ele vai de 0 a 3, na verdade. Roda 4 vezes, uma para cada bit. O que são esses bits? Lembrando lá da parte matemática, para eu converter um número decimal para um número binário, eu pego um número, divido por 2 de maneira inteira, de modo que se eu dividir o número por 2, o resto sempre ou é 0 ou é 1, certo? Então, divido por 2 e pego o resto. Nesse caso, eu estou armazenando o resto na posição 0 do vetor, certo? Esse é o código que faz a divisão por 2 e pega o resto, é com esse operador percent aqui. E depois aí eu já divido o número por 2, efetivamente, para poder fazer com que na próxima repetição eu esteja trabalhando com já um número dividido, que é isso que eu faço matematicamente quando eu vou converter um decimal para um binário. Então, eu, por exemplo, pensar aqui no número 7. Número 7, eu divido por 2, vai dar 3 e vai sobrar 1. Então, aqui no resto 0 eu vou ter 1, que é o resto. Mas o número 7, que era o num, eu preciso jogar ele, fazer ele virar 3. Né? Ou seja, eu pego o 7 dividido por 2 vai dar 3,5. Como ele é um número inteiro, a divisão inteira aqui ó, não é uma divisão 2.0, portanto a divisão inteira vai perder o ponto 5. Então o de 3,5, 3.5 vai virar só 3. O 3 vai ser atribuído para o num. Na próxima rodada, o meu resto vai ser a conta de 3, resto da divisão por 2, que vai dar 1 e vai sobrar 1 de novo. Certo? Então, no resto, na posição 1, eu vou ter lá armazenado o resto 1. E depois vai ser, daí o num vira 1, volta de novo, 1, resto da divisão por 2 dá 0 e sobra 1. E de novo eu vou ter no resto, na posição 2, o número 1. E é por isso que eu vou, nesse cálculo que eu exemplifiquei para vocês aqui, eu sei que seria mais fácil a gente de repente explicar no quadro ou no papel, mas é bastante simples. O número 7 em binário vocês sabem que é 111, ou seja, é 1, 1, 1. Por quê? Porque nessa divisão por 2 pegando o resto, 7 por 2 dá 3 sobra 1, depois 3 por 2 dividido por 2 dá 1 e sobra 1, e depois 1, resto da divisão por 2 dá 1, aliás, dá 0 e sobra 1 também. Então a sobra é sempre 1, 1, 1, 1. Sobrou 3 vezes 1, e o que depois eu faço com esse vetor de restos, que já tem os restos todos, lá matematicamente vocês lembram que eu vou fazendo essa divisão por 2 pegando o resto, e depois eu exibo esses restos ao contrário. É por isso que depois na exibição do número em binário aqui, ó, que pode ser bin 2 pontos, até vou colocar o 0b, que normalmente o prefixo que a gente usa para o número binário é 0b, né? Então aqui em binário esse número vai ser o quê? O for, que nesse caso vai de 3 até 0, maior ou igual a 0, portanto ele, como é um vetor de 4 posições, os índices são de 0 a 3. Só que aqui eu quero exibir eles ao contrário. Eu vou exibir o vetor de restos, veja que é o vetor de restos que eu estou exibindo aqui, de maneira contrária. Justamente porque lá matematicamente exige que eu faça isso. Então eu vou exibir a posição 3, depois a 2, depois a 1, depois a 0. Por isso que ele vai de 3 até 0. Certo? E aí eu vou então fazer isso com simplesmente exibindo um do lado do outro, sem espaço, sem nada, para exibir os zeros e uns que gerou que foi gerado a partir desse meu cálculo aqui. Então, no caso aqui, ó, vou rodar esse código. No caso aqui de eu digitar 7, ó, ele vai exibir em binário, que é o quê? Com 4 bytes, ó, 0b é o prefixo, né? Então, em 4 bytes vai dar 0, 111, 0111, que é o número 7. Certo? Deixa eu colocar um espacinho aqui. O que ele está reclamando aqui?
Ah, tá. Ele está dizendo que a comparação de um número unsigned é sempre falso. Aqui eu nem precisaria fazer essa comparação, porque se ele é unsigned, ele só vai armazenar números positivos. Ó, inteligente, né? O programinha. Realmente não precisava nesse caso. Tá só enfatizando aí. Vamos pegar o número 8 e vai ser 1000 aqui, ó. Então, né? Vai ser 0B1000. O número 15, vocês sabem que vai ser Opa, 48 eu fiz? Não, em 48 é impossível calcular. Nossa, eu fui digitar 15 e digitei 48. Digitei para cima aqui no teclado. O 15 aqui. Opa. O 15 dá tudo 1, ó. Certo? E de 16 para cima ele vai reclamar que não existe. Certo? É impossível calcular com 4 bytes. Então veja que a facilidade para calcular com 4 bytes é bastante grande. Mas o algoritmo, esse que é o grande lance, e mais uma vez a gente mostra o poder dos vetores. Porque agora que eu tenho aqui 4 bits, o algoritmo para eu calcular, por exemplo, com 32 bits, é exatamente o mesmo. Eu só vou mudar 32 aqui, certo? Vou mudar para 32 aqui e vou mudar para 31 aqui, ó. Ok? Para 31 aqui, certo? Aqui também eu tenho que, ó, como eu estou agora com 32 bits, eu posso armazenar, posso programar número até 4 bilhões e pouco. Até tem aqui, ó, ele tem o código disso aqui, que eu mudo para ter o mesmo código, só muda aqui para 32, 31 e 32 aqui, ó. Então eu vou agora poder, com números, com 32 bits, converter números de 0 até 4 bilhões e pouco. Então eu vou dar o Ctrl C nisso aqui, vou colocar aqui, ó. Então até números é 4 bilhões, 294 milhões... 967.295. Então rodei. Deixa eu rodar de novo. Rodei. Tá aqui, ó, número 1 milhão. É isso aqui, ó. Em binário é isso aqui. Certo? Rodei. Número 1 bilhão. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1 bilhão. Tá aqui também. Até sobrou uns zerinhos aqui, ó. Né? Isso aqui em binário. Número 4 bilhões. Tá aqui, ó, em binário é isso aqui, certo? Pode ver que se você pegar isso aqui, ó, Ctrl C, deixa eu copiar isso aqui, Ctrl C, você pode inclusive ir no Google aqui, ó, Google, em decimal, coloca o número e escreve em decimal no Google, ele vai converter. Ó, convert of binary to decimal. Normalmente ele aparece a calculadora dele aqui às vezes, mas enfim, vamos clicar aqui que ele vai converter, ó. Ó, isso aqui, ó, dá aqui, ó, 4 bilhões. Resultado disso aqui, 4 bilhões. Se eu colocar aqui um a mais aqui, ó, e mandar calcular de novo, quanto é que será que dá? 4 bilhões e 2, é isso? Vamos ver. Como é que faz para recalcular aqui? Não sei como é que... Os comentários da galera. Como é que faz para recalcular aqui? Não sei. Como é que faz para recalcular? Dá para recalcular? Instructions. Show. What happened? É aqui o número. Aqui ele tem toda aqui bonitinha, toda a conversãozinha que a gente explica no teclado, no quadro e tal. Coloca aqui. Ah, legal. Tá? Então aqui, se eu colocar um a mais, né? Aqui, ó. E mandar converter. Ó. Ó. Não deu? Ixi, ó, 2, ó, se fosse 4 bilhões dá, aqui 5 bilhões não dá. Imagens de só. O Google é muito engraçado. Mas tudo bem, de qualquer forma a gente sabe que vai ser 4 milhões e 1, se o 1 tivesse aqui, como 1 está aqui, vai ser 4 bilhões e 2, né? E assim por diante, ok? Mas você pode fazer inclusive também ser um conversor ao contrário, de binário para decimal. Beleza? Mas está aqui, ó, só para mostrar como é legal isso aqui, então você pode fazer o tamanho lá embaixo, ou você pode fazer aqui também, ó, um define tam 60, e agora vamos de 32 pular para 64. Aí eu vou criar essa constante aqui, que é um define, tem que ter aqui o hashtag antes, né? Que é o tamanho da minha conversão. Aqui, ó, eu vou usar como tam aqui, vou usar como tam aqui, vou usar como tam aqui. 31, então é tam menos 1 aqui, ó. Certo? E aqui, só que aqui dá esse número que vai ficar. Eu vou liberar aqui, porque agora praticamente vou tirar isso aqui. Praticamente qualquer coisa a gente consegue converter. Então vou tirar a restrição ali de só converter no range que a gente tinha. Né? Então, ó, só vou deixar os foros da conversão depois do scanf. Então rodei aqui. E aqui, pessoal, vou até aumentar mais, porque vai ser grande, hein? Ó, rodei aqui. Não foi, não está indo. Vamos ver. Copiar o código antes que eu perca.
Não foi? Não, vai precisar fazer o que? F5? Recarregar. Ó, tá rebutando aí o sistema. Vamos tomar uma aguinha enquanto isso. Ótimo. Ó, conectou. Falhou e depois conectou. Então tá aí, ó, não tinha o TAN ainda, um Ctrl, por isso que eu sempre copio o código antes de dar o F5, antes de dar o refresh aqui. Então tá aí o códigozinho completo, vamos puxar para cá e vamos rodar. Forme o número. 4 mil, milhões, bilhões, 4 trilhões. Uau! E ele tá aí, ó, convertido automaticamente com o mesmo algoritmo, certo? O que muda é o quê? A quantidade de iterações que os laços de repetição vão fazer, certo? Isso você controla, aí isso você controla, aqui ó, tá aí, 1000, é isso aqui, e isso você controla então aqui nesses laços de repetição, nesse caso com uma variável, aliás com uma constante chamada TAN, que é de tamanho que eu coloquei aqui, beleza? Então, tá aí a explicação, continuando aqui ó, o livro, a gente já vai para matrizes. Então aqui eu estou encerrando a minha explicação sobre o conteúdo de vetores, na página 99. A parte de matrizes a gente vai deixar para uma outra videoaula e agora vem a parte dos exercícios. Então recomendo que todos assistam os exercícios resolvidos do capítulo 8, parte 1, que estão aí disponíveis no canal do YouTube, certo?